Vamos ler na palavra do Senhor, a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, e acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 5, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, um texto bastante conhecido da igreja, especialmente a segunda parte, chamada de oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, ou oração dominical, dependente de como que ela é chamada. O mais importante é de você conhecer essa oração, compreender essa oração. Meus irmãos, todas as coisas que fazemos ou pensamos, desde o momento em que acordamos até a hora de novamente pegarmos no sono, tem a sua explicação apenas em motivações ou bases. É impossível, portanto, alguém realizar qualquer tarefa, mesmo a mais simples de todas, sem que seja impulsionado para isso. Então você faz tudo que você faz, por mais simples que possa parecer, impulsionado por alguma coisa. Então podemos dizer que você não faz nada apenas por fazer, mas você é impulsionado a fazer aquilo. Meus irmãos, será que um dia finalmente aprenderemos a questionar sobre o porquê fazemos isso, aquilo ou aquilo outro? E quando por fim tivermos as respostas, estaremos dispostos para realizarmos as devidas correções nessas motivações, se elas estiverem erradas? Então, como nós falamos, ninguém faz nada nesta vida, nem mesmo pensa, sem uma motivação, sem um impulsionamento. Mas o problema, como nós vimos hoje na sala dos adultos aqui, o problema muitas vezes é a motivação. Mesmo que o que nós façamos exteriormente for bonito, merecedor de aplausos, mas se a motivação for errada, não for a motivação correta diante de Deus, a nossa obra não vai valer nada. Eu volto a dizer, os homens podem aplaudir, pessoas podem te elogiar, mas diante do Senhor, aquela sua obra não vai valer absolutamente nada. Porém, meus irmãos, antes de analisarmos a chamada oração do Pai Nosso, pensemos um pouco sobre a ótica do evangelista Mateus, o que motivou Jesus a ensiná-la. Como eu disse, nada acontece por acontecer. Todas as coisas que acontecem neste mundo, desde as menores até as maiores, acontecem por algum motivo. E Jesus Cristo também
quando ele ensinou essa famosa oração, essa conhecida oração, ele também ensinou por algum motivo, por algum propósito. Meus irmãos, nos versículos 5 a 8, Jesus começa a instruir os seus discípulos quanto à oração, corrigindo não somente o conteúdo dela, mas também a sua motivação. Olha que coisa interessante. Jesus não se preocupa apenas em corrigir o conteúdo, mas ele também corrige a motivação. O que deve chamar também a nossa atenção nestes versículos é o fato de Jesus não tratar a oração como uma possibilidade para a vida dos seus discípulos, mas como uma realidade diária. É interessante isso. Por quê? Porque Jesus Cristo ele fala aqui no versículo de número 5, e quando orardes, e depois ele fala também no versículo de número 6, tu porém quando orardes. Ele não fala se orardes, mas ele fala quando orardes. Então o que nós aprendemos aqui neste momento? É que a oração, na vida dos seus discípulos, na vida do Filho de Deus, na vida do salvo, não é uma possibilidade, mas é uma realidade. Você não pode viver sem a oração. Você não pode viver sem essa bênção que Deus concedeu a você, que é o alimento espiritual chamado oração. Então Jesus Cristo corrige tanto o conteúdo quanto a motivação dessa oração, e ele está ensinando os seus discípulos. Meus irmãos, dito isso, vejamos quais são algumas das bênçãos exclusivas para os filhos de Deus que a oração do Pai Nosso nos ensina. Então, desde já eu quero talvez desmistificar. Eu penso que para os crentes mais antigos isso não tem necessidade, mas vamos aqui falar para todos. Irmãos, essa oração do Pai Nosso talvez não surpreenda muitos de vocês, mas essa oração, ela não deve ser feita por todas as pessoas. Verdade. Essa oração do Pai Nosso não foi ensinada para todas as pessoas, e ela também não deve ser feita por todas as pessoas. Aí talvez você pergunte, pastor, mas então o que acontece se alguém que não deveria fazer esta oração faz? Não acontece nada. Mas eu pergunto, você faria uma oração se você soubesse que não ia adiantar nada? Quem é que faria uma oração se soubesse que não ia adiantar nada? Tá, então eu digo para vocês que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que faz essa oração ou que reza essas palavras crendo que não vai acontecer nada. Essas pessoas, elas oram porque elas acreditam de alguma forma que elas, repetindo essas palavras, elas serão abençoadas por Deus. Mas eu digo mais uma vez, nem todas as pessoas podem fazer ou deveriam fazer essa oração. E vai ficar bem claro aqui, irmãos, tanto é que vocês estão acompanhando comigo. Qual é o tema da nossa mensagem esta noite? Bênçãos exclusivas dos filhos de Deus. Essas bênçãos prometidas nesta oração são bênçãos não apenas para aqueles que são filhos de Deus. Então apenas os filhos de Deus deveriam orar essa oração, fazer essa oração, ou pegar essa oração que é um modelo e fazer a sua própria oração. É bem provável que eu vá surpreender vocês com outras palavras aqui esta noite. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a rezarem a oração do Pai Nosso. Jogadores de futebol, às vezes, até mesmo quando faz uma falta pesada no seu companheiro, eles pegam e fazem o sinal da cruz, e muitas vezes eles, como se estivessem fazendo a oração do Pai Nosso. Eu quero, irmãos, tratar com vocês sobre isso.
bênçãos exclusivas dos filhos de Deus. Nós temos quatro ensinamentos importantes aqui neste texto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essas 4 lições acerca deste tema: bênçãos exclusivas dos filhos de Deus. A primeira, são todas elas muito fáceis de guardar, muito fáceis de memorizar. A primeira lição que você vai aprender aqui hoje é que somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem que o Senhor é poderoso. Somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem o poder do Senhor. Versículo 9, acompanhe comigo apenas a primeira parte. Enquanto isso, eu peço licença para tirar o paletó, estou com muito calor. Capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Para quem Jesus Cristo está ensinando essas palavras? Jesus Cristo está ensinando essas palavras não é para todos os que estão ouvindo. Muita gente está ouvindo, muita gente ouvia Jesus ensinar muitas coisas, mas havia, irmãos, algumas palavras, algumas lições que Jesus Cristo ensinava especialmente, exclusivamente para os seus discípulos. Jesus Cristo não está ensinando, como muitos pensam por aí, a todas as pessoas, ou a quem quiser orar: Pai nosso que está no céu. Sabe por quê? Porque, como nós lemos na nossa liturgia, lá no capítulo 1 de João, versículos 11 e 12, não precisa abrir, mas acompanhe o que está escrito lá. João diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tá? Esse texto bastaria para deixar claro uma coisa muito séria, ou seja, para poder desmentir algo que é falado por aí e que muita gente acredita. Esse texto é claro, para deixar bem claro, que nem todas as pessoas são filhos de Deus. E Jesus Cristo ensina essa oração modelo. Não é para todas as pessoas. Ele ensina para os seus discípulos. Primeiro ele corrige orações feitas por pessoas que não conheciam a Deus, e depois que ele corrige tanto o conteúdo quanto a motivação das orações feitas por muita gente que não conhece a Deus, Jesus Cristo agora ele diz: portanto vós orareis assim. E ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Apesar desta oração ser a mais conhecida de todos os tempos, ela não pode ser considerada universal. Ela não é universal, pois não foi ensinada para toda e qualquer pessoa. Então, se todas as pessoas tivessem consciência, aquelas que não são filhas de Deus, e a grande maioria não é filho de Deus, essas pessoas diriam o seguinte: essa oração não é para mim. Eu ainda não posso fazer essa oração, porque Deus ainda não é o meu Pai. Deus não é o Pai de todos. E eu ouso dizer: Deus é o Pai da minoria. Da minoria. O texto é claro: ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Meus irmãos, o objetivo de Jesus ao ensinar estas palavras para os seus discípulos, conforme falado há pouco,
foi corrigir tanto o conteúdo quanto a motivação das orações feitas por aqueles que não conheciam verdadeiramente a Deus. Esse importante fato faz toda a diferença quando o assunto é relacionamento com Deus, ou seja, oração. Somente aqueles que foram feitos filhos de Deus, após terem recebido pela fé a Jesus Cristo, têm condições espirituais de reconhecerem a graça e o poder do Senhor. E onde é que está o poder do Senhor aqui neste texto? É o fato de o nosso Pai estar nos céus. E quando você pega essa expressão, que está nos céus, essa expressão não está se referindo apenas ao lugar de habitação de Deus. De fato, Deus habita no céu, mas não é só isso. Além de Deus habitar no céu, de nosso Pai estar no céu, é de lá que Ele exerce todo o poder, é de lá que emana todo o poder, é de lá que Ele governa todo o universo, é de lá que Ele decide tudo quanto vai acontecer, mesmo que Ele não concorde com muita coisa, que não aprove tudo quanto acontece, ou Ele decreta e fica feliz com esse decreto, com esse acontecimento, ou Ele apenas permite. Mas é de lá, é do céu, é do trono, que Deus demonstra que Ele é todo poderoso, todo poderoso, e somente os filhos de Deus têm essa compreensão. Somente aqueles que nasceram de novo compreendem, reconhecem que Deus tem todo o poder. Sabe por quê? Porque Ele está no céu. Ele está no céu. Nosso Deus habita no céu. Nosso Deus rege todo o universo a partir do céu. Irmãos, o que isso traz de consolo para você e para mim? Deveria te consolar por completo. Isso deveria deixar bem claro para você que não há motivo para desespero, não há motivo para desconfiança, não há motivo para você olhar para Deus às vezes e falar: Deus, a minha situação é tão difícil que eu acho que nem o Senhor mesmo vai querer fazer alguma coisa por mim, ou não tem poder para fazer algo por mim. Irmãos, Deus tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. O fato de Deus poder ter todo o poder não quer dizer que Ele pode tudo, como a gente tem falado aqui. Tem coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode contrariar a sua natureza. Deus não pode mentir. Deus não pode se arrepender como você e eu nos arrependemos. Deus não pode pecar. Então, o fato de Deus poder, Ele ter todo o poder, é no sentido de que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. E é o único ser em todo esse universo que é desse jeito. Então se você é verdadeiramente filho de Deus, você deveria estar sendo consolado por essa verdade, por essa palavra, de que Deus vai te socorrer em todo e qualquer momento da sua vida. Para Deus não há situações difíceis. Nós temos pessoas enfermas aqui da igreja. A nossa irmã Patrícia dificilmente falta no culto. Dificilmente. Isso já há mais de 40 anos nós estamos juntos aqui, como irmãos aqui na igreja. Dificilmente falta. E por que faltou hoje? Porque está no hospital. Outros irmãos nossos que dificilmente viajam, hoje viajaram. Irmãos, entenda, quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, Ele está dizendo o seguinte: que vocês são filhos de Deus. É um privilégio, porque nem todos são. Vocês se tornaram filhos de Deus porque vocês creram no meu nome, vocês me receberam como Senhor e Salvador. E agora sim vocês podem orar: Pai que está nos céus. E o que significa? Significa que esse Pai, que esse Deus, Ele é poderoso. Ele não somente quer nos abençoar, Ele não somente quer nos salvar, Ele não somente quer nos fazer bem, mas Ele faz. Ele faz. Deus nos protege, Deus nos abençoa. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta.
É um pai responsável, é um pai amoroso, é um pai que te socorre em toda e qualquer situação. Por melhor, por mais que o seu pai biológico te ame, por mais que a tua mãe biológica te ame, ela é limitada, ele é limitado, eles são limitados. Rafael, Eliana, pensando na situação de vocês aqui, né? A bênção de mais uma gestação. Eu lembro do meu pai. Meu pai algumas vezes meu pai contou para nós. Minha mãe ficou grávida 6 vezes. Minha mãe teve 6 gravidezes, teve 5 filhos, o último não chegou a nem vir embora do hospital, o último faleceu, o nome dele era Jeremias. Aliás, uma sugestão de nome para vocês, tá? Jeremias. Não colocaria no meu filho não, mas tudo bem. Jeremias não chegou a vir para casa, mas minha mãe teve então 6 gestações. E a vida era dura. Meu pai disse que quando ele ficou grávida, quando a minha mãe ficou grávida do terceiro filho, que foi a minha irmã, quando minha mãe chegou e falou: Nelson, estou grávida. E meu pai, ao invés de ficar feliz, o meu pai ficava triste. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele não queria, é porque, oh meu Deus, a vida está tão difícil, e mais uma boca para comer. E aí, quando veio a 4ª gravidez, e porventura era eu, o meu pai falou assim: olha, quando a sua mãe chegou e falou assim: Nelson, estou grávida. Ele falou que foi o momento mais triste da vida dele. Ele falou assim: meu Deus, eu não sei o que vai vir, se é um menino ou se é uma menina, mas meu pai, tem misericórdia, eu não sei se eu vou ter condições de sustentar essa família toda. E ele falou que se ele pudesse, ele teria parado no terceiro filho, aí não teria nascido. Até brinquei com ele. Mas depois vieram mais 2, ou seja, um acabou morrendo, irmãos, e pela graça do Senhor, estão todos aí. Infelizmente a maioria estão fora dos caminhos de Deus, mas fisicamente, materialmente, eles foram sustentados, estão sendo sustentados. Então, os pais, por mais que eles amem os filhos, eles são limitados. Eles não conseguem dar para os filhos aquilo que eles gostariam de dar para os filhos. Mas o nosso Deus consegue. Tudo que Deus quer fazer para nós, Ele faz. E o mais importante, que Ele fez em nosso favor, foi entregar o seu único filho. Foi entregar o seu único filho em nosso favor. Isso faz toda a diferença. Bênçãos exclusivas dos filhos de Deus. E a primeira bênção é essa: que somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor não pode ser frustrado. Tudo o que Ele quer fazer, Ele faz. Ele faz. Segundo lugar, somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem a glória do Senhor. Então, se em primeiro lugar, somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem o poder do Senhor, em segundo lugar, somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem a glória do Senhor. Então, versículo 6, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome de Deus. Santificado é o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Deus é completamente santo. Meus irmãos, Paul Tripp, pensando nessa parte da oração do Senhor, diz que a frase santificado seja o teu nome representa a prioridade das prioridades. E que prioridade é essa? Ele continua: a razão pela qual o mundo veio a existir, a razão de você e eu termos sido criados, e a razão de tudo mais ter vindo à existência
é a glória de Deus. É a glória de Deus. Mas não podemos nos esquecer que essa parte da oração, além de uma declaração, também é uma petição. Interessante isso, que essa oração, ela não está dizendo apenas que o nome de Deus é santo, que Deus é santo, mas para que o nome dele seja também santificado. E o que está sendo pedido nesta oração, neste momento, conforme expresso em nosso catecismo maior, está sendo pedido que Deus impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto desonre, que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. É interessante isso, porque tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo que Deus criou é para a glória dele. Tudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais, na minha visão particular, o pior pecado, ou o maior pecado, é o pecado da idolatria. E talvez os crentes que estão aqui falando: pastor, graças a Deus, crente não pratica idolatria, só os católicos. Vai pensando nessa. O problema é que a idolatria, os ídolos do crente, são ídolos do coração, são ídolos muitas vezes de carne e osso. E isso tem sido cada vez mais claro, está cada vez mais claro, que os crentes têm adorado o ser humano, a criatura, ao invés do Criador. Quando nós oramos: santificado seja o teu nome, uma das coisas que a gente está pedindo, meus irmãos, é para que o ateísmo e a idolatria sejam removidas da nossa vida de crente. Então entenda uma coisa: quem está fazendo essa oração são os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus deveriam fazer essa oração, e somente os filhos de Deus têm condições espirituais para reconhecerem a glória do Senhor, a glória de Deus. Mas não devemos nos esquecer que somente aqueles que foram feitos filhos de Deus, após terem recebido pela fé Jesus Cristo, têm condições espirituais de reconhecerem a glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, poder de Deus. Segundo lugar, a glória do Senhor. Glória essa que não é dividida com nenhum de nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, terceiro lugar, somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem a soberania do Senhor. Então Deus é poderoso, Deus é glorioso, e agora Deus é soberano. Deus é soberano. Olha o versículo 10. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas palavras. Sabe por quê? Porque mesmo eu lendo este texto, eu tenho a tendência de estar fazendo essa leitura como se eu estivesse fazendo uma oração. Então, se você não tomar cuidado, quando a gente lê essas palavras, talvez você pense nelas como se estivesse apenas recitando uma oração já bastante conhecida. E é muito perigoso você fazer dessa oração uma reza, uma ladainha. Por quê? Porque a tendência é quando você começa a repetir várias vezes algumas palavras, você não prestar atenção no conteúdo. Durante 9 anos, irmãos,
muitos de vocês sabem, de 2014 até 2022, eu fui várias vezes, peguei várias vezes o Rodoanel até Barueri, até o Tamboré, no colégio que minha filha estudava. Fui várias vezes, 2014 até 2022. E como eu já contei para alguns de vocês, várias vezes eu me pegava lá perto da Castelo Branco, dizendo: meu pai, eu nem lembro que eu passei ali em cima da Raposo Tavares. Eu já estou aqui, mas eu nem percebi que eu passei lá pela Raposo Tavares. Ou seja, era algo que eu fazia com tanta constância, com tanta repetição, que eu fazia sem perceber. Aí você pergunta: pastor, mas que mal há nisso? Não, nisso não há mal nenhum. Mas com relação à vida cristã, com relação à oração, com relação à Santa Ceia, é perigoso você fazer essas coisas, esses exercícios espirituais, sem refletir no que significa. É muito sério. E nessa parte da oração também é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo, que não tem nada que possa surpreender a Deus, que ninguém aconselha a Deus, que Deus não erra, Deus não peca. Já há muito tempo, eu não tenho a menor dúvida de que a compreensão correta e a aceitação deste importantíssimo ponto do ensino das Escrituras Sagradas, saber a soberania de Deus, é capaz de resolver praticamente 100% das nossas incredulidades acerca de quaisquer outros pontos da revelação bíblica. Eu explico para você essa parte aqui, se você ainda não entendeu. A grande maioria das nossas dificuldades com relação a praticamente tudo da palavra de Deus advém da não compreensão do significado da soberania de Deus. Se você entendesse o que significa a soberania de Deus, e após entender, aceitar esse ensino, crer nesse ensino, olha, vou dizer uma coisa: você não questionaria praticamente mais nada acerca da Bíblia Sagrada. Sabia disso? A grande maioria dos crentes, eu estou falando de crente, não estou falando de incrédulo, a grande maioria dos crentes que questiona várias passagens da Bíblia, tem dificuldade de entender, é porque ainda não conseguiram entender o significado de soberania de Deus, de quem é Deus, quem é o Criador, quem é o Senhor, quem é o sustentador. Quando você entende que Deus é soberano, você entende que tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é justo, que Ele não erra, e que você, como filho de Deus, você deveria ser a pessoa mais grata deste mundo, pelo fato de Deus te livrar do inferno, de me livrar do inferno, que é onde eu mereceria passar toda a eternidade. Mas como eu disse, por que os crentes questionam tanto a Bíblia? Por que os crentes questionam tantas passagens da Bíblia? É porque não entendem ou não aceitam a soberania de Deus. Sabe por quê? Uma das coisas é porque a soberania de Deus coloca o homem no seu devido lugar, e o homem não quer ser colocado lá embaixo. O homem quer ser colocado sempre no patamar elevado. Esse é o grande problema. Eu espero que não seja o seu. Por quê? Porque apesar de toda a glória que esse Deus tem, de toda a sua majestade, Ele se importa com cada um de nós. Sabe de uma coisa? Hoje, enquanto você estiver dormindo, sabe o que Deus vai estar fazendo? Ele vai estar bem acordado. Por quê? Porque o guarda de Israel não dormita
e nem dorme. E sabe o que ele vai fazer enquanto estiver acordado? Ele vai estar cuidando do seu futuro. Ele vai estar abençoando o seu emprego, que você não é capaz de garantir pelas suas habilidades, mas ele vai cuidar. E mesmo se, porventura, você receber uma má notícia essa semana acerca do seu emprego, ele continuará a cuidar da sua vida. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, sempre o melhor. Irmãos, em último lugar, somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem quais são as suas reais necessidades. Para concluir esta oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, oração esta que não foi ensinada para ser recitada sem que reflitamos em seu sentido, sendo antes um modelo para que aprendamos a orar, devemos perceber que o nome, o reino e a vontade de Deus são postos antes das necessidades terrenas do homem. Percebeu? Que a partir, ou seja, que antes do homem começar a pedir algo para ele reconheceu, em primeiro lugar, o poder de Deus, a glória de Deus, e também ele reconheceu a soberania de Deus. Essa oração que é modelo, que não pode ser engessada, mas é um modelo. Essa oração é completamente perfeita, irmãos. Ela primeiro exalta a Deus, e só depois que o homem se torna íntimo de Deus, aí o homem, filho de Deus, começa a pedir por ele. E o que ele vai pedir? Uma vez que ele conhece a Deus, ele vai pedir somente aquilo que é da vontade de Deus. É por isso que eu disse para vocês que somente os filhos de Deus têm condições espirituais de reconhecerem as suas reais necessidades. E eu encerro aqui nesse último ponto, tá? Outro dia a gente fala sobre isso, mas olha os versos 11 a 13. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então percebe, somente depois que o homem ele reconhece Deus, ele glorifica Deus, é que ele vai começar a pedir por ele mesmo. E você sabe, irmãos, isso serve para mim também. Todas as nossas orações deveriam começar com exaltação ao nome do Senhor. Só que é a coisa mais rara. Normalmente a gente faz uma introdução muito curtinha, Senhor, nosso Deus e Pai, de repente já começa a pedir. Já vem a petição, já vem a petição, já vem a petição. Mesmo os crentes têm dificuldade de exaltar o nome do Senhor, de reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, para a partir daí começar a pedir aquilo que de fato ele está precisando. Ele está precisando. Eu pergunto para você: você já tem maturidade suficiente para reconhecer o que você de fato está precisando? Você já passou daquela época, daquela fase de pedir para Deus algo que você não está precisando? E se você não passou dessa fase ainda, é porque você muito provavelmente não tem se deleitado na pessoa de Deus antes, passado tempo na presença do Senhor, contemplando a beleza do Senhor, conhecendo a Deus melhor. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece em você, mais você sabe quais são as suas reais necessidades. Então nós temos aqui
o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o pão nosso para hoje, não é o pão para amanhã, é para hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, de que forma? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Tentações virão, mas nós oramos, não nos deixes cair em tentação. Pelo contrário, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, se você entendeu que esta oração é a oração que Jesus Cristo ensinou para os filhos de Deus, e somente para os filhos de Deus, você também vai entender que somente os filhos de Deus têm condições espirituais para reconhecer, em primeiro lugar, o poder de Deus, em segundo lugar, a glória de Deus, em terceiro lugar, a soberania de Deus, e depois disso, ele vai saber quais são as suas reais necessidades. As reais necessidades. E nós vamos nos colocar em pé ao som do instrumental. Vamos cantar o hino Linda Melodia, hino 104 do nosso cenário. Então, ao som instrumental.